Sou Samuel Freire Rodrigues Salgado, tenho 34 anos, sou residente na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, e sou analista de sistemas. Todos os anos, mais de 703 mil pessoas tiram a própria vida e este número somente aumenta. Em 2019, mais de uma em cada 100 mortes, o que corresponde a 1,3% destas, foram resultados de pessoas que tomaram tal atitude. Conforme apontado no relatório da OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicado no ano de 2019, esta prática é a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, nos países de média e baixa renda, onde 77% desses casos acontecem. A cada 40 segundos, alguém tira a própria vida ao redor do mundo. A taxa global é 2 vezes maior entre homens que entre as mulheres. Mais da metade, ou seja, 58% de todas as mortes por pessoas que tiram suas vidas, ocorrem antes dos 50 anos de idade. O impacto de cada vida ceifada atinge toda uma família, comunidade e até mesmo países inteiros, sendo seus efeitos muito devastadores e duradouros. Um fenômeno desses, com grandes proporções, como podemos imaginar, não acontece somente em países de alto rendimento, mas também é um assunto que repercute em todas as regiões do mundo. Este fenômeno é muito grave, principalmente para a saúde pública. Porém, poucos têm conhecimento. Um simples ato, um simples gesto, poderia salvar e mudar este quadro para uma realidade muito diferente. Muitas doenças podem ser a causadora. Contudo, a baixa autoestima é considerada o principal fator que pode levar a uma pessoa a tomar tal atitude. Além disso, as causas podem surgir em pessoas que vivenciaram conflitos, desastres, abusos, perdas ou sofreram discriminações por serem refugiados e imigrantes, indígenas, pessoas da comunidade LGBTQIA+, e até mesmo prisioneiros. O indivíduo que sofre de baixa autoestima tem 20 vezes mais probabilidade de tirar sua vida que alguém sem o transtorno. Um assunto delicado e complexo, que deveria ser levado muito a sério. Mas você pode estar se perguntando, e isso tem cura? Ou até mesmo estar pensando, isso não vai me afetar. Quero te contar uma história real. Ano de 2015. Um jovem com seus 25 anos. Certo dia, este jovem estava assistindo uma aula em sua faculdade. E já sendo um dia muito agitado, este jovem se apega a uma gigantesca pressão psicológica e decide pôr fim a todo aquele sentimento ruim. Então, naquele mesmo dia, este jovem, ao sair da sua faculdade, avista um viaduto e ali decide colocar um ponto final em sua vida, a fim de que todo aquele sentimento cessasse. Então, aquele jovem chega ao local e, não contendo mais as lágrimas, caminha lentamente até a cabeceira, na barreira de proteção, e ali permanece inerte com seus olhos voltados para os momentos seguintes. Em meio às lágrimas intermináveis, o jovem se segura na barreira de proteção, com a intenção de tomar impulso. Naquele momento, não parecendo existir ninguém à sua volta, ouve ao longe um barulho, uma espécie de buzina que o desperta. Neste momento, com uma espécie de filme em sua mente, relembra momentos com a família e tudo o que construíra,
E ao se deparar com essa situação, o jovem começa a ouvir ecoando em sua mente o refrão de uma música com as palavras "Cuidei de você" em modo repetido. Ao tomar este choque de realidade, ele se afasta do local e, tentando compreender o que aconteceu, este jovem se desloca até sua casa e, durante o trajeto, ele escuta novamente alguém falando em seu ouvido: "Eu cuidei de você". Não sei se você, quem assiste a este vídeo, pertence a alguma religião, mas este jovem, que é cristão desde seu nascimento, acredita que aquela voz se tratava ser somente de uma pessoa, Deus. E por passar por essa situação, aquele jovem compreendeu que tinha a necessidade de buscar ajuda, onde fez tratamento por 2 anos e meio. Respeitando totalmente o seu credo, a sua religião, gostaria de deixar 2 conselhos bíblicos. O primeiro conselho está localizado no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 1, que diz: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro que não falta em tempos de aflição". E o segundo conselho se encontra no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que diz: "Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância". O intuito deste vídeo não é para causar alarde ou sensacionalismo, mas sim para falar que existe solução. A sua vida é muito importante. Não sei o que você está passando agora. Pode ser que esteja sozinho, com problema no relacionamento, com problemas financeiros. Mas quero te falar uma coisa: você não está sozinho. Há alguém disposto a te ouvir, te ajudar e até mesmo estender a mão. Como diz a letra da música Alguém, da cantora Laura Morena, há alguém bem aí, à espera de um pedido seu. Há alguém a ouvir à distância de uma oração. Então, não fique sozinho, procure ajuda. E o jovem deste relato hoje está em constante crescimento e ainda luta contra a baixa autoestima e a ansiedade. E este jovem é quem está falando com você neste momento. Apenas um gesto, uma simples palavra pode salvar vidas. Então, lembre-se, cuidei de você.